Boa noite. Hoje estamos na nossa segunda atividade de greve do Grecos na Greve, certo? Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos. Essa atividade foi uma forma que a gente encontrou de se inserir, né, na luta que a gente está tendo em 2024, dos 3 setores unificados, técnicos, administrativos, docentes e discentes, né, por uma série de demandas que justificam essa greve que está ocorrendo nas universidades brasileiras. Mas, principalmente, resumido, acho em 3 pontos, tá? Reposição de orçamento, reposição salarial e atendimento a uma série de necessidades, principalmente daí dos discentes, em torno de bolsas, restaurante universitário, condições de moradia, enfim, tá? Uma série de questões, né? E a própria questão mesmo da infraestrutura da sala de aula, tudo muito ligado ao orçamento, mas tudo muito ligado também a uma política de educação que vem sendo discutida, né? E desde que a gente começou a greve, a gente está fazendo uma série de atividades, algumas atividades presenciais, outras híbridas e outras remotas, né? Online. O Grecos continua sendo remoto, e a gente deu uma suspendida no que estava rolando no Grecos, né, que é o grupo de estudos que eu coordeno, e a gente vinha discutindo Bakhtin, vinha pensando na análise de discurso, não que não seja importante, claro que é, mas a gente deu uma segurada para fazer uma série de debates mais diretamente ligados a questões da conjuntura atual. Eu estava comentando essa semana que uma coisa que eu acho muito interessante de greve, ninguém gosta de greve, né? Obviamente, a gente preferia estar em condições ideais de trabalho, trabalhando normalmente. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante da greve, muito, muito rica, é a oportunidade que a gente tem nessas atividades de debater temáticas transversalmente, porque reúne. Quantas vezes a gente vai ter oportunidade, por exemplo, de estar aqui o Guilherme, está aqui a Ohana, está aqui Marildo, pessoas que, né, Marina, pessoas que normalmente estariam nos seus afazeres, estariam em outras, né, outras atividades, e principalmente atividades de sala de aula ou da vida mesmo, né? E a gente aqui acaba tendo uma oportunidade rara de trocar ideia, debater, né? Tenho participado de várias atividades, Marildo também pode falar um pouco disso, Guilherme também, e isso é muito enriquecedor, é uma questão muito importante. Eu acho que, estou querendo falar esse prólogo, porque eu também tenho pensado muito das minhas turmas, que é preciso lembrar que a universidade, para além de formar o profissional, ela forma o sujeito, né? Forma o cidadão, forma o sujeito ativo no mundo, né? O sujeito que tem na sua vida também a luta, a política, né? O debate das ideias. E às vezes eu penso um pouco que o afastamento de muitos discentes desse momento acaba fazendo com que eles percam. Claro, não estou falando de quem não pode, estou falando de quem acaba entendendo que a greve é para você sair de cena, né? Acaba fazendo você perder um pouco esse espaço. Então, o Grecos na Greve é um pouco essa tentativa de abrir esse espaço, deixar gravado e ter essa lógica, né? E ter um momento presente aqui, né? Em que as pessoas estão juntas no mesmo tempo para debaterem, mas também deixar a gravação, que é essa parte inicial que eu faço, como uma forma de outras pessoas também poderem acessar. Semana passada a gente discutiu, dentro dessa proposta, o livro do Ricardo Antunes, né? Privilégio da Servidão, para pensar exatamente a precarização do trabalho. Então, um ótimo debate. Hoje a gente vai entrar na questão, né, dos engenheiros do caos, né? Que é o título que deu o Giuliano da Empoli, né? Que é um francês meio italiano. Vou falar um pouco daqui a pouco dele, para pensar um pouco essas figuras que, de certa maneira, vão conjugar uma lógica espetacularizada da política com o uso das tecnologias de comunicação e informação. Tá? A gente já vai falar rapidinho disso aqui, e aí ele vai batizar, né, esse livro ele publica, né, aqui no Brasil sai em 2020, 2019,
e ele é um livro que acabou tendo uma penetração muito grande, exatamente porque ele aborda uma coisa bem importante nesse momento, né? Quem são os Rasputins aí? Quem são os urdidores? Quem são as eminências pardas? Quem é que está por trás aí, né? Desses acontecimentos políticos que tanto nos impressionam, né? Trump, Bolsonaro, Orbán, né? Quem são essas, né? Milei agora na Argentina. Quem são essas figuras, de certa maneira, que estão por trás e criando essa lógica? E é um pouco do que ele vai tentar trabalhar nesse livro, tá? E a ideia é semana que vem a gente continuar. Aí no final hoje a gente vai pensar um pouco qual é a leitura. A minha ideia é pelo menos fazer 4 encontros de acordo com o andamento da greve. 4 encontros já estão combinados, né? Se a greve continuar, a gente estende um pouco mais e assim vamos fazendo, tá? Para pensar os ciclos. Bom, então o nosso livro de hoje é Os Engenheiros do Caos. É um livro interessante, assim, ele tem uma introdução, uma conclusão, 6 capítulos. Ele é escrito, ele não é um livro acadêmico estrito sensu, embora o autor seja um acadêmico, tem uma vivência, né, acadêmica, né? O Giuliano da Empoli é formado em Direito pela Universidade de Roma, tem mestrado em Ciência Política na França, né? Tem todo um trabalho, foi secretário de Cultura em Florença, já foi conselheiro político, ele também tem uma vivência política, né? Então, ele é um pensador franco-italiano, vamos chamar assim, nascido na França, mas viveu muito tempo, né? Viveu muito tempo na Itália, que está observando diretamente uma série de acontecimentos que vão ocorrer na Europa, mas especificamente na Itália, né? Ele está de olho nisso ali. Mas o que eu estava dizendo é que ele tem um olhar, uma formação acadêmica, mas ele escreve um livro para consumo amplo, né? Por exemplo, quem me apresentou esse livro, a primeira vez que eu tive acesso, foi meu irmão. Meu irmão não é um acadêmico, meu irmão é um engenheiro, um cara que tem uma cultura grande, lê, estuda, mas foi ele que comprou esse livro e falou, cara, você vai gostar de ler isso aqui, você vai achar isso interessante. Então, é um livro que é para um tipo de leitor que está interessado nessas questões, mas não muito preso a um formato acadêmico. Foi também um pouco que eu estou tentando fazer nesse Grecos agora, que a gente tenha também um debate que possa incluir mais gente e que os textos sejam textos mais palatáveis, menos acadêmicos no seu sentido mais duro, né? Vamos falar assim, ok? Ele é CEO de um think tank chamado Volta, que é sediado em Milão, tá? E acabou ficando bem conhecido por conta desse livro, tá? Vou botar aqui depois a indicação, vou botar no chat também, mas para quem quiser tiver interesse, da entrevista uma entrevista curtinha que eu linkei para vocês lá no grupo do Zap, que ajuda um pouco a gente ver um pouco a cara dele, o jeito dele falar e também entender de onde ele está partindo, tá? O Engenheiros do Caos, portanto, é uma análise interdisciplinar que tem essa lógica, tá? Que são esses capítulos. O objetivo central do livro é mostrar quem são esses personagens que estão por trás dessa ascensão atual de um nacional populismo no mundo, certo? E as ferramentas, os formatos que vão ser usados, tá? Para pensar isso aqui também, eu pedi uma ajuda, além do livro, né? Acabei lendo o livro todo, porque, como eu falei, é interessante, né? Eu já tinha lido a introdução quando meu irmão me chamou a atenção, e agora acabei lendo o livro todo, porque eu achei realmente ele muito inquietante, mas empolgante. Né? Essas 2 palavras, tá? Mas tem um artigo, também eu vou botar referência para vocês, de Fagner Torres França e Lilian Carla Muneiro, publicado na revista Rizoma, que eles fazem uma síntese, tá? E vão, de certa maneira, enumerando, né, como que o da Empoli vai mostrando as estratégias, palavras deles, para erguer verdadeiros edifícios, né, do ódio, que eu acho que também é uma expressão muito forte e bonita da gente entender, né? Que é isso, né? Você tem um trabalho de construção de edifícios de ódio, né? Está construindo aí enormes, pensando na engenharia, né? Enormes estruturas de ódio, né? Pensando aqui. E também usei o texto para preparar um pouco a minha fala do João Henrique Salles Jung, publicado na revista Civitas, tá? Que também está pensando um pouco esse. São 2 resenhas, né? 2 resenhas pensando um pouco o livro, tá? Beleza? Então, quando eu estava preparando aqui, foi engraçado que eu cheguei a uma observação que eu não tinha me tocado. Engenharia do caos é uma área, né? É uma área de ação.
estava aqui, junto com a Júlia, aqui, a gente está fofocando aqui, e ela está aqui do meu ladinho, e eu estou falando, pô, engenharia do caos é uma área de ação em que você tem, né, uma metodologia muito usada, por exemplo, em sistemas de produção, é uma engenharia mesmo, um planejamento mesmo, em que você faz experimentos, experiências, não são testes, porque você, na verdade, não vai operar com o que você já espera de resultado, são experiências em que você arrisca a partir de uma hipótese, por exemplo, e se faltar água e esse trabalho não funcionar, esse moinho não funcionar? E se faltar luz e esse sistema parar? Então, você experimenta o caos para você ver como é que o sistema vai responder. A partir dessas hipóteses de possibilidades de dar ruim, de dar problema, na engenharia do caos você experimenta isso, tá? Claro, dentro de ambientes controlados, né, gente? Obviamente. Você experimenta isso dentro do ambiente controlado e aí você vai ver as respostas, as resiliências, né? A capacidade do sistema se auto-organizar, ok? Então, a engenharia do caos, a lei de Murphy, não. A lei de Murphy é a tendência a sempre, se uma coisa vai dar errado, sempre vai dar errado. Esse é exatamente para evitar a lei de Murphy. A engenharia do caos é, vamos provocar o caos controladamente para ver como é que o sistema responde. É interessante pensar isso quando você pensa na ideia do livro. Os engenheiros do caos são pessoas que estão fazendo experiências conosco. Certo? São experiências, não sei se controladas, tá? Não sei se esses caras têm controle do que eles estão fazendo, mas com, né, possibilidade de dar ruim para você ver como que se vai responder a isso, tá? Eu acho que quem viu o Aldo, né, o episódio do Black Mirror que inspira o capítulo que a gente viu, é um pouco isso, né? Você vai experimentando ali até onde você pode ir levando aquilo. Ah, vamos levar... Ah, então vamos perseguir o político na rua para ver se o que vai acontecer? Ah, vamos então para o debate político? O Aldo participar? Vamos ver o que vai acontecer? Ah, vamos então ser candidato? Né? Você vai vendo que ali você vai experimentando, você vê que os caras não têm resposta. Eu acho que quando você pensa um pouco no que é a engenharia do caos e o que é o personagem Aldo, o que ele propõe aqui, é exatamente uma coisa que não tem muita resposta prévia. Você não sabe o que vai dar, você vai meio... né? E a partir dessas experiências, você vai formatando uma metodologia de ação. É isso, um pouco, né? E é uma metodologia de ação que ensina a operar dentro de uma lógica caótica, no sentido de você desorganizar as estruturas, né? Então, é um pouco nesse sentido, e ver como é que essas estruturas vão responder, principalmente pensando aqui as estruturas no sentido mais sociológico, né? As instituições mais fixadas, quer dizer, quando você desestrutura... Eu não queria puxar isso aqui, porque eu queria primeiro deixar só o papo, tá? Mas eu acho que quando a gente for conversar, cara, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora é um exemplo claro disso. Você vai provocando caos, você vai desarticulando e vai vendo como é que, né? Você vai... De aí, uma parte do tempo é mobilizado pelas instituições não para fazer o seu trabalho de resgate, cidadania e ação de política pública, para ficar respondendo e organizando o caos. Né? Então, e aí tem uma cena do Aldo que eu acho isso muito claro, que é quando ele fala, na cena, aquela hora que ele tenta parar e o cara fala, dou 500 pau para quem bater nele primeiro, né? Que é a hora que você não controla. Aquilo saiu do seu ambiente de controle, né? Você vai testando, é um pouco isso. Eu acho interessante, eu falei testando agora, mas eu estava lendo umas coisas sobre engenharia do caos e eles evitam a palavra teste e falam da palavra experimento. Exatamente porque a palavra teste tem muito mais... ideia de controle do que experiência, da experimento, tá? Enfim, acho legal essa diferenciação, tá? Bom, vou voltar ao livro, que era um pouco do que eu queria falar. Na introdução, ele parte de uma ideia interessante, de uma metáfora interessante, que seria, né, uma experiência de Goethe assistindo um carnaval na Itália, é isso? E ele pensando um pouco o carnaval como essa festa, mas mais do que isso, como essa potência revolucionária, né, de inversão, né, de você quebrar as regras. E aí ele vai partir um pouco dessa ideia para dizer que você tem uma certa carnavalização quando você tem hoje um ódio à política. Aí lembra um pouco a ideia de Bakhtin, que nós temos conversado aqui, né? Bakhtin aproveitado para um outro lado, mas não é isso? Que é exatamente você pegar, usar como estratégia, né,
Aí ele vai falar o uso de 2 ingredientes, né? A cólera, né? A ira presente nos meios populares, né? Que são fundamentadas, ou seja, elas não estão soltas, né? Que estão ancoradas em causas sociais e econômicas. Então, o desemprego, não é isso? A questão dos migrantes, né? A questão das mudanças nos papéis de gênero, a questão das mudanças, né? Na relação com os sujeitos que você entende como racializados. Então, são uma série de coisas que vão acontecendo, né? Se fala como europeu, tá? E que vão dando, digamos assim, criando o cenário, né? Dando a conjuntura para essa explosão dessa cólera, que, na concepção do livro, já está presente na história do mundo, não é algo da contemporaneidade, certo? Ok? E o que tem na contemporaneidade, além dessa possibilidade de explorar essa cólera, uma máquina de comunicação superpotente, certo? Que trabalha por mecanismos de algoritmo e de possibilidade de você mapear uma física, como ele vai falar aqui, né? Uma espécie de física que permite que você mapeie os dados e perceba afinidades, nichos, formas de atuar, né? Bom, e qual o objetivo dessa junção, de juntar esses 2 ingredientes nessa carnavalização, né? Entendendo a carnavalização como uma crítica ao status quo, como uma maneira de você não, né? De você desorientar, pensando um pouco na ideia do carnaval, de você inverter, de você bagunçar aquilo que está instituído. E o que está ali instituído? A velha política, a democracia representativa. E o objetivo é multiplicar o caos para, de alguma maneira, derrubar essa democracia representativa entendida como um fracasso. E, em termos discursivos, substituí-la por uma democracia de participação direta, através das redes sociais, onde todo mundo poderia opinar, todo mundo poderia mandar, todo mundo poderia fazer tudo. Mas, em termos práticos, é isso que ele mostra, outro tipo de concentração. Uma concentração na mão desses sujeitos e suas visões de mundo, que também vão controlar, certo? De formas muito sutis, muito interessantes para a gente pensar essa multidão de rancorosos e raivosos, né? Nesse sentido, né? Que estão com essa cólera, encolerizados, tá? Bom, então o objetivo dessa ideia, desse carnaval, seria multiplicar o caos. Aí ele vai fazer isso nos capítulos, ele vai tentando explicar como que isso vai se dar. No capítulo 1, chamado Vale do Silício do Populismo, ele vai pensar a Itália contemporânea como laboratório. Ele vai dizer exatamente como um dos grandes arautos, para ele, um grande engenheiro do caos, um grande arauto dessa lógica, dessa filosofia, né, dessa ideia, que é o Steve Bannon, fica fascinado. Ele vai falar da ideia de como ele vai a Roma todo mês, que ele fica fascinado por essa experiência, que é uma experiência de você juntar exatamente um sujeito que tem uma capacidade de falar com o povo, um humorista, né, com um sujeito que tem uma visão mercadológica e estratégica do uso das redes, tá certo? Então, a junção do Beppe Grillo com o Jean Roberto Casaleggio, ok? E essa relação do Casaleggio, como ele vai mostrar, ainda é uma relação pai e filho, que é um troço bem doido mesmo, que é bem admirado. E esses 2 juntos vão dar origem ao movimento 5 Estrelas, que de um nada vira o maior êxito eleitoral dos últimos tempos lá na Itália, certo? Ok? E ele vai mostrando como o Bannon tem uma compreensão que, para a gente que trabalha com comunicação, estudos de mídia, é muito claro, com estudos culturais, que a política deriva da cultura. A extrema-direita deu ouvidos a algo que a gente vem falando há anos em sala de aula, né? Marildo, Marina, há anos a gente vem falando. A política deriva da cultura, a cultura é a base para a gente entender, para se estudar, né? Bakhtin. A extrema-direita entendeu isso muito rápido, eu acho. Bem mais rápido, muito mais facilidade de compreender isso do que a gente teve na esquerda. Então, ele vai falando como você vai percebendo que você pode construir, né,
atuar no campo da cultura, da produção simbólica da realidade, da luta discursiva, né, da luta pela atribuição dos sentidos, né? E isso permite você construir, como ele vai falar, o seu projeto, né? Uma infraestrutura global para o movimento populista mundial, criando uma coisa que ele vai falar como sendo um paradoxo. São os nacionalismos globais. Uma perspectiva globalista para ser nacionalista, né? Apesar de você ter uma crítica nesses nacionalismos, a ideia do globalismo é também um projeto global, é também um projeto em ampla, né, em ampla medida, tá? Ele vai mostrar como o Bannon acabou sendo o ideólogo do Trump, né? E ele vai falando desse clima, ele usa uma expressão importante, né? Clima saturado de masculinidade, testosterona, né? Porque é isso, né? Você tem uma questão muito forte ligado. Eu vi os Infiltrados esse final de semana, do Scorsese, que eu não tinha visto. É isso, né? Essa ódio, uma masculinidade muito misógina, muito homofóbica, sabe? Muito homem, muito testosterona, muito sou machão, sou, né? Que é um pouco isso. E não à toa, o que precede um pouco esse processo lá é a Operações Mãos Limpas, em que juízes, fazendo um paralelo aqui com o Brasil, né, com o Sérgio Moro e o Lava Jato, juízes de baixa estatura, assim, que não são, né? Ah, legal, Gui, para a gente voltar a isso. Os juízes de baixa estatura acabam, né, conduzindo uma mudança política que, de certa maneira, também contribui para esvaziar o lugar da velha política no imaginário popular como sendo de confiança, digno de respeito, né? Então tem um processo de preceder muito parecido aqui com o Brasil, tá? Bom, e o Movimento 5 Estrelas, exatamente, né? Ele é uma luta contra a política tradicional. Então, ele diz exatamente que o populismo se casa com o algoritmo e dá à luz a uma terrível máquina política. É isso que ele vai falar, né? E é muito impressionante, como ele vai descrevendo, que isso se dá num blog. Tudo se dá, toda a construção disso se dá através de um blog, e não, né, de uma grande rede ainda não, né? O blog e os meets, né? As reuniões que vão se dar usando o Meet. E aí essa ideia, um pouco do que a gente está fazendo aqui, mas essa ideia de uma democracia em que todo mundo fala, todo mundo participa, né? E o efeito é surpreendente. Ele vai falar do Vafanculo Day, né? O V-Day, que é o dia do vai se fuder, o dia do, né? Vai tomar no cu, vai se fuder, e que é um dia que o da Empoli fala que é uma mistura do dia D, né, com a chegada lá na Normandia, e o V de vingança. Então tem aí um efeito que se quer causar de ser uma surpresa, de uma tomada, mas ao mesmo tempo ser uma revolta, né, uma revolução contra esse poder instituído, tá? Bom, e esse é o que ele vai falar no capítulo 1, tá? Depois a gente volta um pouco a isso. O capítulo 2... Peraí, perdão aqui, eu me perdi. Esse é o capítulo 1 ou esse é o capítulo 2? Eu acho que esse já é o capítulo 2, eu estou doida. No capítulo 3, o capítulo 3 é o que a gente vai comentar, que é o do Aldo, Conquista o Planeta, tá? Eu vou só fazer uma síntese aqui, né? Que ele vai exatamente trabalhar o episódio do Black Mirror, que é o episódio 3 da temporada 2, que conta a história desse humorista, que é o Jamie, e que acaba fazendo sucesso quando ele passa a comandar o Aldo, que é um urso azul de desenho animado, e que é totalmente iconoclasta, totalmente politicamente incorreto, grosso, né, ignorante, né, muito revoltado, muito irado, né? Então, ele vai trabalhar a partir desse exemplo como que isso acaba mostrando um modelo de atuação dessa junção dessas figuras que tem, né, um apelo popular pelo comportamento muito iconoclasta, tipo Bolsonaro, tipo Trump, né, tipo Milley, o próprio Aldo, né, lá da história, e projetos políticos de desmonte do sistema de democracia, do Estado, enfim, tá? A gente vai conversar um pouco mais aqui coletivamente, mas é isso que trata o capítulo 3, tá? Em que o modo operandi é vulgaridade, insultos, preconceitos, discriminação, mentira,
conspiração, enfim, gente, vou deixar para a gente discutir, mas isso que ele trata, tá? No capítulo 4, ele vai falar de Troll, o chefe, que aí é um capítulo bem sobre o Trump, né? E sobre como o Bannon enxerga que se trabalhar com essa rede de pessoas, principalmente masculina, né? 4chan, Reddit, esses redutos que você tem muita misoginia, né? Muita testosterona, muita ideia de um mundo da masculinidade, da verdadeira família e tal, você vai ter um caminho importante e o papel do Breitbart, né? Nesse processo, tá? Mesma coisa, a criação de uma política de insulto, de perseguições, de xingamentos, de difamações, mentiras, tá? O capítulo 5, Um Estranho Casal em Budapeste, ele vai falar da ascensão do Viktor Orbán na Hungria, né, que vai se dar muito fortemente usando também o Finkelstein, Arthur Finkelstein, que seria o seu engenheiro do caos, e toda a questão de estimular o ódio à migração, né, pró-nacionalismo, perseguição das minorias, controle dos meios de comunicação, tá? O capítulo 6, Os Físicos e os Dados, tá? Que já está já indo para a conclusão, ele vai trabalhar a ideia exatamente dessas ações em que você, em vez de disparar o conteúdo para todo mundo, vai buscar os influencers, muito usados, a gente sabe aqui, né? O governo Lula também está tentando usar, como pessoas que vão fazer esse papel de disseminadores. É engraçado como a gente volta um pouco às teorias das décadas de 40 da comunicação, sabe? Dos 2 steps, dos mediadores. É interessante pensar isso quando está lendo isso aqui, tá? E ele põe uma pergunta como, né, para pensar a sociologia, ou seja, o campo do pensamento aí do funcionamento da sociedade, voltando à sua origem lá antes de Durkheim, no positivismo, como ela foi pensada inicialmente como uma engenharia social, como uma física social, eram os nomes que Kant quis dar, né? Antes de chamar de sociologia, ele pensou em chamar de engenharia social, administração social, física social, de certa maneira, uma administração científica da política, né? Que foi uma acusação que se fez muito fortemente, né? A teoria positivista, esse estado dos especialistas, ao qual faltaria a paixão política, né? Então, um pouco disso que ele está falando, né? Que os engenheiros do caos eles vão fazer uma espécie de física social, distorcendo, produzindo, conduzindo novas realidades, tá? E de uma maneira muito fria, que é através do uso dos dados, tá? E ele conclui com a era da política quântica, né? Que ele vai falar exatamente sobre os negacionismos, tá? Sobre a incapacidade de empatia, sobre o uso das bolhas, como uma característica dessa política desse nosso tempo, tá? Essa é a proposta, portanto, do Juliano da Empoli, que a gente vai trazer hoje para debater, tá? Como eu falei, é um livro que fez muito sucesso, é um livro que, de certa maneira, traz incômodos, né? Não acho fácil para a gente ler, não fácil de dificuldade de leitura, né? Acho que é um livro bastante palatável, mas acho difícil da gente ler pela angústia que causa, né? A gente pensar o quanto a gente está imerso em redes sociais que pareciam, né, de certa forma, tão mais inocentes, né? E como a gente, de certa maneira, acaba ficando muito à mercê dessas experiências sociais, né? Então, eu acho que eu já vou deixar aqui uma pergunta para encerrar aqui nessa parte de apresentação para a nossa conversa e também para quem está lendo e não está aqui hoje, mas vai ouvir esse vídeo. Como que a gente recupera aquilo que o Milton Santos propõe por uma outra globalização, né? Do amanhecer solidário, da gente ter o uso das tecnologias como algo que ajude a transformar a humanidade, a revolucionar a humanidade, para esse amanhecer solidário, certo? Para esse mundo em que as tecnologias contribuem para uma globalização de efeitos, né? de produção de amanheceres solidários, e não de competição, individualismo, destruição, né? Isolamento, falta de empatia. Então, assim, como a gente recupera a utopia proposta pelo Milton Santos, né, geógrafo brasileiro, que vai dizer que a globalização e as tecnologias não são mais por elas, né? É o uso, é estratégias de uso. Então, de certa forma, fica aqui a nossa provocação. Como que a gente pode sonhar com as tecnologias, na dimensão do sonho,
para a construção de sociedades mais justas, mais humanas, né? Frente ao que a gente se depara quando a gente lê um livro desse. E eu acho que é um pouco a pergunta. Essa pergunta é um pouco a nossa pergunta nesse momento de greve. Como é que a universidade entra nisso? Certo? A universidade encara isso de que forma a universidade vai encarar algo que é do nosso tempo, né? O uso empresarial, ele que vai falar aqui, né? Não partidário, mas empresarial da política e das redes sociais, certo? Então, fica aí para a gente pensar junto, tá bom? Vou fechar aqui para a gente discutir, tá? Esse foi o nosso vídeo de abertura. Semana que vem a gente tem mais. Então, já agradeço todo mundo aqui. Já aproveitar para fazer um agradecimento aqui ao Rafael Azevedo, que está presente aqui nesse vídeo, que fez a nossa vinheta, que vai ficar à frente do vídeo, tá? É isso.